Oi, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Estou aqui vendo o vídeo que eu postei ou entrou no canal meia hora, nem isso. É o vídeo do Jorge Eurico, na sua forma de contrariar ou de estar contra, melhor assim, André Ventura. E eu só passei para fazer este vídeo para dizer o seguinte: todo mundo sabe que eu estou passando por um processo que, na minha opinião, ainda é complicado. Cada um trabalha a morte, o falecimento das pessoas, seus entes queridos, da forma que acha melhor. Eu admiro muito todas aquelas pessoas que têm a capacidade de perder, fisicamente falando, né? Aquele ente querido que vai para, de repente, um espaço melhor, um plano astral melhor do que o nosso, mas que a gente perde. Fisicamente a gente perde, a gente deixa de ter contato com aquela pessoa, a gente deixa de ter o carinho daquela pessoa, o abraço daquela pessoa. Eu admiro todos aqueles que conseguem trabalhar da melhor forma e superam isso num piscar de olhos. Eu não sou assim. Não sou. E admito que, desde que eu cheguei ao Brasil e passei por toda essa experiência dolorosa com a minha mãe, onde eu vi a minha mãe ir definhando aos poucos. Definhando. Uma mulher lindíssima, uma mulher que nos seus 87 anos, antes de começar a definhar, tinha uma pele igual à minha, se não melhor que a minha, vaidosíssima, uma mulher linda, fisicamente linda, espiritualmente também, apesar de eu chamar de torrona eu chamava de cebolinha. Se vocês me perguntarem por que você chamava também de cebolinha, eu não sei. A perna da minha mãe, do joelho para baixo, como é que eu posso explicar? Não era reta, né? Fazia assim, mas era muito pouco. Eu não sei porquê, quer dizer, não sei. Um dia eu estava aqui na casa dela, há 15 anos atrás, para ser mais exato, para vocês verem há quanto tempo isso aconteceu. E essas cebolas que a gente compra e deixa no armário, deixa na geladeira, né? Quando você deixa muito tempo, ela começa a criar a folhagem, né? E peguei uma cebola e a cebola estava pareciam dois pauzinhos assim saindo, né? E quando eu olhei aqueles pauzinhos, óbvio, estava nessa posição em vez de estar nessa, mas eu olhei, depois eu olhei para as pernas da minha mãe e comparei. E falei, mãe, e ela olhou, você parece esta cebolinha. A partir daí, cada vez que ela tentava me irritar, me chatear, me aborrecer, fazer piada, qualquer coisa, eu dizia cebolinha, cebolinha. Então ficou a cebolinha. A partir dali, apesar de chamar minha mãe se chama Raquel, sempre foi conhecida pela família toda por Caqué, era o nome que todo mundo chamava, Caqué. Eu chamava Cebolinha. Sempre gostei de ser diferente. Pois é, e com a minha chegada ao Brasil, que vim, nunca acho que detalhei isso nos meus vídeos, mas eu vim por causa dela. Eu larguei tudo em Portugal. Fechei o meu apartamento, ou pelo menos a área do meu apartamento, porque eu estava dividindo um apartamento com meu filho. Eu falei, não, eu vou embora. Já fazia muitos anos que eu não via minha mãe. Por todas essas dificuldades que a vida vai nos trazendo, e uma delas é financeira, né? Você vai adiando as viagens, né? Ainda mais quando você é de um país para o outro e aqui está tudo muito caro, não é verdade? Muito caro. Acabei de vir do supermercado, é impressionante, gente. Você faz compras aqui no Brasil e eu não estou nas piores regiões do Brasil. Se eu estivesse em São Paulo ou numa grande capital, aí o que eu comprei hoje ia ser o triplo do preço. Portanto, isso aqui vai muito de região para região.
Eu estou no sul do Brasil, numa cidade pequenininha, e onde, obviamente, as coisas são mais acessíveis. E quando você mora num país muito caro, além de você estar numa cidade que já ajuda, você também faz o roteiro, né? Você começa a conhecer os supermercados, você começa a saber o preço de um, o preço de outro, e assim por diante. E você vai distribuindo o teu orçamento mediante, pelo menos eu faço assim, o supermercado mais barato. É tudo uma questão de saber aonde encontrar qualidade com o melhor preço, né? E tá absurdo, porque mesmo eu indo nos lugares mais baratos, ou aqueles que não têm toda aquela imagem elitizada, né? Mas que têm os mesmos produtos, a cada semana eu pago um preço diferente, nos mesmos produtos, de tão caro que tá. Portanto, por que eu estou falando isso também agora? Já não sei. Bom, de qualquer forma, está falando da minha mãe. E há 15 anos atrás, quando eu estive aqui com ela, eu passei um ano ao lado da minha mãe. Um ano. O tempo foi passando. Comecei eu de novo, Angola, Portugal, Angola, Portugal. E cada vez que eu pensava em vir para o Brasil, eu ia ver os preços, porque não era só eu, né? Então os preços eram exorbitantes das passagens, né? E depois aquilo, você chega por São Paulo, de São Paulo você fica lá uns dias, e depois ou vem de avião, ou vem de ônibus, que tem ônibus aqui muito bons, né? Que fazem o percurso São Paulo, esta região. Mas era tudo muito caro, e nessa de ser muito caro, eu fui adiando. Eu falava com ela, como todo mundo faz, pelo WhatsApp, pelo Skype, dependendo do sistema. E amanhã, e o amanhã foi passando. Foram muitos anos de separação. Muitos anos. E quando eu soube que ela estava doente, eu não pensei duas vezes. Eu só pensei, eu vou dar um jeito, mas eu vou. E eu tinha que ter aquela consciência, e acabei tendo, de que eu não poderia vir, porque eu já estava sabendo que ela estava doente, e o que era, né? Naquela de vou passar um mês com ela. Até porque, conhecendo a minha mãe, eu sabia que ela ia dizer, não vai embora, fica comigo. Então eu vim consciente de mudança mesmo. Então, larguei tudo em Portugal, fechei minhas coisas e falei, vou embora. E assim eu peguei o avião e vim para ficar. Consciente de que ia encontrar minha mãe doente. Quando eu cheguei, ela ainda estava relativamente bem, não é? Em todos os sentidos. Já estava magra, já não era aquela mulher. Ela era exatamente o meu corpo, o mesmo estilo, tudo. Mas já estava mais magra, mas ainda estava bem. E assim o processo começou a decair, né? Então foi um ano e meio, quase um ano e meio, não chegou um ano e meio, de muita luta, onde a cada dia eu pedia a Deus que fizesse um milagre. Se Ele faz milagres por Edu Guedes, por artistas, por pessoas que têm muito e andam no Einstein da vida, que é um dos melhores hospitais aqui do Brasil, eu pedia pela minha mãe. Porque eu atravessava um momento financeiro também complicado. Chego aqui, dou de cara com um país muito caro, a adaptação foi complicada para mim, porque você pensa com cabeça de euro, aí chega aqui, mas é aquilo, você não quer comparar o valor cambial. Você quer comparar, tipo, se uma coisa lá custa 10 euros, aqui tem que ser 10 reais. É assim que a gente deve fazer a comparação, para não pirar. Mas não tem como, quando você está trazendo euros, quando você está com uma outra moeda, né? Quando você vai fazer o câmbio, quando você começa a ver o real valor daquele produto no Brasil, você entra em choque. Portanto, é um país muito caro. Digamos que agora, um pouco mais calma, é que eu estou me adaptando aos preços, mas assim, chiando bravamente, porque isso aqui é realmente muito caro. Mas se vocês me perguntarem, valeu? Valeu. Valeu, porque eu fico pensando, se eu tivesse ficado em Portugal, eu ia receber a notícia de que ela partiu,
e não iria ter o convívio que eu tive. Foi um convívio doloroso? Foi, mas não por ela e sim pelo que ela tinha e por toda a situação que eu, ela e o meu irmão tivemos que atravessar juntos, dando as mãos, tentando até o último instante pensar positivo. E em 1 ano e meio eu vi o meu corpo, o meu espírito, tudo passar por uma transformação onde a gente se olha no espelho e fala, caramba, eu envelheci. Mas não estou preocupada com isso. Eu acho que quem tiver que gostar de mim vai gostar por aquilo que eu sou. Se me perguntarem, pai, Filó, você engordou? Também não estou preocupada. Não estou. Eu estou naquele processo de que naturalmente as coisas vão voltar a se encaixar. Vão voltar ao seu lugar. Estou naquela fase em que parece que nada tem sentido. Faz 3 meses. Já passou. Foi dia 11 que ela se foi. Portanto, dia 11 deste mês, agora, hoje é dia 14, fez 3 meses que a minha mãe partiu. E eu posso dizer para vocês que para mim está sendo muito complicado. Muito complicado. Porque era uma pessoa que trazia vida, mesmo até quando era chata. Mesmo até quando era chatinha, e eu dizia, mãe, você está sendo muito chata. E ela dizia, tu és filha de uma. Ela sempre tinha resposta para tudo. E o que eu quero contar com tudo isto? Eu postei um vídeo falando do Jorge Eurico, pessoa que eu considero como jornalista. Eu tenho passado quase que todos estes anos falando de política, falando de tudo de ruim que está acontecendo no mundo. O que eu mais sinto falta é de alegria. E eu estou numa luta atroz, dia a dia, que nem os alcoólicos anônimos, de olhar no espelho e pensar, eu tenho que voltar a sorrir. Não está fácil. Não está fácil. É tudo muito recente. As lembranças são muito vivas. E eu sei que isso é o tempo que vai curar. E um recado que eu quero deixar com este vídeo é: o mundo está cheio de guerras. A Europa está sendo dominada pelo mundo islâmico. O que a gente escuta a nível cultural, até desse povo que está invadindo a Europa, a África, aqui no Brasil ainda está, digamos que contido o sistema, graças a Deus. É ódio. E o que mais falta no mundo? O que mais falta no mundo é amor. Todos vocês, angolanos, que eu conheço tão bem, que estão nas vossas casas, que têm as vossas famílias, os vossos amigos, aproveitem. Aproveitem, porque uma coisa é a gente desabafar num canal sobre política. Política esta e governantes estes que também têm suas famílias. E que nos momentos de família, acredito eu que devam ser unidos. Eu vou continuar sendo uma lutadora atroz por aqueles que não têm família, por aqueles que são carentes, por aqueles que têm necessidades. Porque eu sei que muitos, como eu, perdem suas famílias, perdem os seus entes queridos por situações que não deveriam existir, onde o governo não colabora, onde o governo vai contra você, até no sistema de saúde. E isto faz com que muitas vezes você perca pessoas queridas, porque também tem este lado, este ranço governamental que não colabora. Quando na Constituição diz que, em certos casos, certas pessoas têm que ter ajuda de órgãos governamentais.
Poderia falar muito, mas isso não é um assunto meu. E eu prometi que não seria eu a primeira a falá-lo. Daí a minha tristeza. Daí o meu ranço, quando eu falo de governos, quando eu falo de situações onde, em vez destes governantes serem nacionalistas, patrióticos e colaborarem para que um povo se torne empreendedor, eles ferram com o povo. Aqui no Brasil, a única coisa que eu posso dizer é que, de certa forma, ferraram com a minha mãe. Talvez daí o não saber trabalhar isso aqui dentro e até não querer falar, porque, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não estou aqui para falar do Brasil. Mas se alguma situação me levar a falar do Brasil, será por causa da minha mãe. Mas eu estou deixando isso para outra pessoa. Então, tudo isso eu estou trabalhando da melhor forma. Ou tentando, né? Tentando. Mas o que eu posso dizer para todos vocês é: nós já vivemos num mundo tão cruel, tão desumano, em todos os sentidos. Eu tenho 3 filhos que estão espalhados pelo mundo. A minha preocupação é como é que eles estão, já que eles hoje estão com envolvimento islâmico rodeando eles. Mãe está sempre preocupada. Mas, cada vez que eu falo com os meus filhos, a saudade bate, a saudade é grande. Mas mesmo através de um WhatsApp da vida, ou seja, de que forma for, a nossa união é muito grande. E o que eu posso desejar a todos vocês é, e alguns vêm aqui, cutucam, criticam, fazem comentários imbecis, me desculpem, não percam tempo falando bobagem. Não percam tempo, analisem as pessoas pelo lado do amor. Nós já temos tanta coisa negativa em Angola. Aqui neste país também existe. Mas aquilo que eu falei, volto a repetir, no dia em que eu não me senti totalmente à vontade, eu vou embora. Enquanto não, mesmo sabendo e tendo ciência de que muita coisa está errada, eu vou aguentando. Porque o que mais me faz falta não está mais entre mim. Já partiu. E governo nenhum vai me devolver. Por isso é bom saber viver. É bom saber amar. É bom saber ser ponderado e analisar quem realmente está do teu lado e quem realmente está ali para te prejudicar. Quando tiver que ser crítico, seja crítico veementemente, mas em relação a algo que tenha coerência e tenha fundo naquilo que estás falando. No resto, ame. Não tenha medo de amar. Não deixe de abraçar os seus entes queridos. Essa coisa da gente ficar brigado com as pessoas e ter um atrito com uma pessoa e depois fica 1 ano, 2 anos sem falar com a pessoa, pior coisa que existe. Saibam dialogar. Saibam perdoar. Porque quando você perdoa alguém, mesmo que você tenha razão, quem fica melhor e se sente melhor é você mesma. A vida é tão curta. E a cada dia eu analiso isso agora com mais força. Tão curta, tão rápida. Que a gente só tem noção de tudo isso quando a gente está à beira do problema ou da morte. E começa a analisar a vida de forma diferente. Temos que viver sim, mas diante até do mundo em que hoje a gente se encontra, onde ter calma, tranquilidade, maturidade passou a ser um fator importantíssimo. Acrescentem um amor nessa história. E amem. Amem muito. Porque na hora em que alguém partir, vocês estão conscientes que vocês deram tudo de vocês para com essas pessoas. Um desabafo, amigo. E até o próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.